Está no ar pela Mundial. Programa Jornadas com Cristina Long. Para você que quer entender como se estruturar emocionalmente para conseguir grandes resultados na sua vida. Programa Jornadas com Cristina Long. Bom dia, pessoal. Eu sou Cristina Long, mais uma vez com vocês aqui na Rádio Mundial. E hoje eu vou explicar para vocês por que você planeja tanto e não consegue realizar tudo aquilo que você planeja. Antes, vamos ouvir o nosso patrocinador. O programa Jornadas tem o patrocínio do site taroterapiaonline.com.br, onde você tem à disposição consultores esotéricos, tarólogos e terapeutas prontos 24 horas por dia para orientar você a entender qual o melhor caminho a seguir em qualquer situação. Acesse o site taroterapiaonline.com.br e descubra um mundo de novas possibilidades na sua vida. Você será orientado por profissionais altamente capacitados. Acesse taroterapiaonline.com.br e confira, você vai amar. Então, pessoal, por que a gente planeja tanto e não chega ao fim? Por que algumas pessoas planejam, começam a fazer e param? É muito interessante a gente observar, porque por trás disso, por trás desse fazer as coisas de uma determinada forma, o que acontece? Existe uma autossabotagem. E essa autossabotagem, ela foi criada um dia, por quê? É um mecanismo de defesa. Por que é um mecanismo de defesa? Porque a partir do momento que a pessoa se sabota, ela está garantindo que ela não chegue a um determinado lugar. Agora, eis o X da questão. Por que a pessoa, de forma inconsciente, garante, né? Por que com o inconsciente garante que a pessoa não chegue num determinado lugar, num determinado objetivo? Esse é o ponto. Por quê? Porque um dia a pessoa teve uma vivência com ela ou com outra pessoa ao lado, onde ela acabou concluindo de forma errada, errônea, que chegar lá onde ela deseja não é bom. Então, eu vou dar um exemplo. Às vezes ela ouviu na infância que ricos são pessoas más. E aí ela ouviu em outra fonte que pessoas más não vão para o céu. Algo assim, por exemplo. Então, o que acontece? Essa pessoa, quando ela era criança, ela gravou dentro dela que aquilo não ia acontecer com ela porque ela ia ser uma boa menina, por exemplo. E aí, ou um bom menino, né, gente? E aí, o que acontece? Tá gravado. Então, toda vez que a pessoa tenta chegar perto daquilo que ela deseja, por exemplo, aí no caso, ser uma pessoa mais próspera financeiramente, ser uma pessoa com mais bens, com mais coisas, ela se auto-sabota, é um mecanismo de defesa. Um outro exemplo acontece, por exemplo, quando a pessoa viu quando ela era criança, na maioria dos casos são gravações que ficam lá no inconsciente e que aconteceram na infância, mas podem também ter acontecido em outra época da vida. Então, a pessoa, por exemplo, viu alguma coisa que não foi boa ou vivenciou alguma coisa que não foi boa, como, por exemplo, a morte de alguém, às vezes alguma coisa como uma separação que foi muito ruim dos pais ou de alguém próximo, qualquer coisa que tenha ido para o lado talvez mais pesado. O que aconteceu? Essa criança, quando ela enxergou aquela situação sendo criança, ela interpretou de um modo errado. E por que essa interpretação é feita de um modo errado? Em primeiro lugar, porque a criança, ela vivencia, ela não raciocina muito, ela simplesmente vivencia, ela sente. Outra forma de fazer isso acontecer também, da pessoa concluir erroneamente algo, é que as pessoas que estavam à volta dessa criança, ou seja, tudo que estava à volta de você quando você era criança, muitas vezes essas pessoas pontuaram coisas de forma errada. Então, é quando a gente ouve coisas que, na verdade, não são a realidade, só que a gente acaba concluindo que a realidade é aquela, porque a gente está ouvindo de um adulto quando a gente é criança, e aquilo simplesmente entra como algo definitivo. Então, por exemplo, numa separação, uma criança ouve, uma menina ouve da mãe que homem não presta, que homem é isso ou aquilo. Então, e a mãe sofrendo, e ela vê toda a situação, e ela sente a situação com a mãe, então ela internaliza que
é um perigo ter um homem, que é um perigo se relacionar, que ter um homem na vida corre-se esse risco. Então, tá gravado. Claro, essa menina cresce, tudo muda, os hormônios vêm, ela fica com vontade de namorar, ir pra vida de relacionamentos dela, e o que que acontece? Ela fica travada, ela não se permite, ela vai até um determinado ponto. Ou seja, quando realmente ela quer muito ter um relacionamento, daqueles que você pode compartilhar a vida, daqueles que é muito gostoso, onde você tem alguém para andar do seu lado, o que acontece? Essa pessoa não consegue, então ela se auto-sabota de forma inconsciente e ela atrai para a vida dela pessoas que não estão disponíveis, ela atrai pessoas que têm um comportamento que não é bom, por exemplo, que traem ou que fazem algo assim. Ou seja, tá gravado lá dentro dessa pessoa um limite. Agora, quando a pessoa tá com esse limite muito forte, ela, por mais que ela queira, ela não consegue. E aí que está o ponto. Quando a gente tem bloqueios dentro da gente, dentro do nosso subconsciente, por mais que a gente queira, a gente saiba, a gente sabe o caminho, o que que acontece? A gente não consegue. A gente vai até um determinado ponto e para. Gente, como a gente resolve esses bloqueios? Existem várias formas de resolver esses bloqueios. Eu trabalho com, como todo mundo sabe, com as terapias lá no consultório, onde eu trabalho muito com, principalmente, a programação neurolinguística. Mas hoje eu quero apresentar para vocês, eu tenho falado ao longo dos meus programas, uma técnica muito bacana que qualquer um pode aprender para fazer, principalmente em si mesmo e no outro, que chama-se barras de access. Essas barras, elas foram criadas, esse procedimento, digamos assim, foi criado de forma a ensinar as pessoas, então se transformou num curso. E esse é um curso onde trabalha justamente essas travas. Então, nessas barras, a gente chama de barras porque são pontos na nossa cabeça, onde, a partir do momento que você, apertando esses pontos de uma determinada maneira, tem todo um procedimento para fazer isso, o que que acontece? Você apaga lá do seu subconsciente aquelas memórias. Isso é uma das formas de se fazer. Como eu disse, no consultório eu utilizo essa forma também, mas utilizo muito também a programação neurolinguística também. Então, o que acontece? Quando você trabalha com esses pontos, que são 32 pontos localizados na cabeça, quando eles são ativados através desses toques, é como apertar a tecla delete. É muito interessante. Então, basta algumas sessões ali para a pessoa se sentir livre da autossabotagem. Então, o que que acontece no processo? Quando a pessoa passa pelo tratamento, ela passa a vivenciar uma nova realidade. Por quê? Porque ela sente diferente, ela faz diferente, ela atrai coisas diferentes, porque aquele sistema que eu disse aqui no começo do programa, que é o sistema de defesa, já não acontece mais. Então, é muito interessante. Gente, esse curso ele vai acontecer agora no domingo, dia 12, lá no meu consultório, lá no meu espaço, que está ali no Brooklyn, em São Paulo. Nós temos vagas limitadas, é um curso assim muito bacana para você que quer aprender a fazer o desbloqueio dessas travas, para você que quer aprender a resolver questões que estão lá no inconsciente, questões que estão travadas, é muito bacana. A pessoa, quando ela passa pelo processo, quando ela recebe essa terapia, ela relaxa profundamente, o que é uma delícia. Então, é legal fazer e é legal receber. Então, vamos lá. O curso será no dia 12, domingo agora, o dia inteiro, das 9 às 18. Para você fazer a inscrição nesse curso, você pode entrar lá no meu site, cristinalong.com.br. Lembrando que o Cristina Long se escreve L-O-N-G-H-I. Você vai lá na Escola de Terapeutas, que tem a nossa agenda, desculpa, e aí tem lá, no dia 12, esse curso. Ou você pode mandar um WhatsApp para mim que eu te mando as informações. O nosso WhatsApp é 969657748, repetindo, 969657748. E o telefone do consultório, que você pode ligar após as 9, é 4327-4301. Aí você liga e fala, eu quero participar do curso Barras de Access, no domingo,
E é um curso realmente transformador, tá super facilitado, vale super a pena, pessoal. Então, super recomendo para você que me ouve sempre aí e que fica pensando como é que a Cristina faz tudo isso. Eu tenho várias técnicas, como eu disse, assim, cada pessoa é uma caixinha de surpresas, mas essa é uma das técnicas que dá para ser utilizada de forma muito simples e dá principalmente para ser aprendida rapidamente. Então, esse curso, dia 12, barras de Access, lá no consultório, lá no meu espaço, que fica ali ao lado do aeroporto, na Zona Sul, no Brooklyn. Bom, gente, eu estou falando, então, desses bloqueios hoje, porque é um tema muito interessante. Quando a pessoa ela está bloqueada emocionalmente, ela tenta e não consegue. Então, ela se esforça muito e, geralmente, ela se esforça do jeito errado. Por que é do jeito errado? Porque ela se sabota. Então, quando a pessoa se sabota, ela vai nas fontes erradas, ela conversa e tem amizade com as pessoas erradas, ela tem atitudes erradas, ela faz as coisas desorganizadamente, ela se atrapalha no tempo, no dia a dia. Por quê? Porque está gravado lá no subconsciente dessa pessoa que ela não deve ir além. Então, tudo isso que acontece no dia a dia dela faz com que ela realmente perca esse tempo para ela não conseguir ir além. É uma trava. Quando a gente tira essa trava, o que acontece? A pessoa fica livre e ela passa a fazer a grande diferença na própria vida. Então, é muito interessante. Eu vejo todos os dias lá no consultório as pessoas chegando e me falando: Cris, eu não sei o que você fez, mas eu consegui, eu tô livre, eu fui lá e falei o que eu tinha que falar, eu fiz o que eu tinha que fazer, eu fui lá e arrumei aquilo que estava tanto tempo para ser arrumado e eu não conseguia. Eu, de repente, me sentir livre emocionalmente com tais pessoas, em tais situações. Por quê? Porque a gente desbloqueia, a gente destrava, e quando destrava, tudo acontece. Então, essas técnicas todas, elas são usadas para tirar, por exemplo, ansiedade, para trabalhar recursos internos onde a pessoa não se sente capaz. Então, a gente traz esses recursos de capacidade, a pessoa passa a se sentir poderosa, a pessoa passa a se sentir com a possibilidade de ser aquilo que ela é realmente. Por quê? Porque quando a pessoa ela foi tão bloqueada quando ela era criança, principalmente, ela não sente que ela é capaz de ser e ela nem sente que ela tem o direito de ser. Agora, quando você vier lá para o consultório, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar todo esse seu lado emocional, tanto da parte da própria psicologia mesmo, da parte da mente, da parte dos pensamentos, dos sentimentos, quanto da parte inconsciente. E lá na parte inconsciente eu vou usar um dos recursos que eu precisar usar com você, dependendo do seu caso. Eu trato muito, gente, bloqueios e pessoas travadas e traumas. Eu me especializei nesses casos, por quê? Porque são casos onde a pessoa, na maioria das vezes, já tentou tudo e não conseguiu. E muitas das coisas que as pessoas tentam, elas são muito paliativas, elas melhoram por um tempo. Então, é aquele caso onde às vezes a pessoa faz algo, uma sessão de qualquer coisa, sei lá, e aí o que acontece? Ela se sente muito bem, mas ela se sente muito bem por algumas horas, por alguns dias, mas a trava em si não saiu. Então, eu estudei muitos anos, esse ano faz 21 anos que eu estou atuando como terapeuta e eu vou ali naquela causa. Eu me especializei em utilizar técnicas rápidas para justamente desbloquear você, para você fazer uma grande diferença na sua própria vida. Porque você precisa entender que se você continuar fazendo tudo do mesmo jeito, você vai sempre continuar igual. Não adianta a gente ficar imaginando que a gente gostaria de estar diferente, gostaria de se sentir diferente, gostaria de ter um corpo diferente, uma profissão diferente, uma vida diferente, se você não entende o que você precisa fazer para isso acontecer e também se você não entende por que você não faz. Esse é o X da questão, são esses dois pontos que eu trabalho lá no consultório. Eu preparo você para você entender o que você precisa fazer e a gente faz isso bem rápido ao longo das 10 sessões e, ao mesmo tempo, eu tiro as travas que estão lá no subconsciente para que você consiga fazer rápido e fazer de forma livre, de forma espontânea aquilo que você precisa. Então, é muito interessante o processo. Gente, olha lá no meu site, tem a parte de depoimentos, vocês vão ver lá que tem muitos depoimentos. As pessoas me escrevem contando a diferença que fez na vida delas, o que elas fizeram de transformação na vida delas. Como eu disse, eu não sosseguei
até que eu encontrasse técnicas que realmente fizessem a diferença. Então, como eu disse aqui antes, eu me especializei nesses casos bem difíceis, porque justamente eu percebo que as pessoas sofrem sem perceber exatamente por que elas sofrem. Elas se sentem frustradas, elas se sentem chateadas com a vida que elas têm, elas muitas vezes não sabem como sair desse buraco que elas se encontram. Agora, nós temos sempre duas partes. Nós temos a parte onde a pessoa precisa entender da parte emocional que ela precisa fazer, e aí nós temos a parte inconsciente, que também envolve, claro, o emocional, onde a pessoa se sente presa. Ela se sente presa na maioria das vezes, ou ela não consegue fazer aquilo que ela precisa fazer e ela não sabe como que isso funciona ou por quê. Então, eu vou lá, destravo e aí tudo acontece. Então, pessoal, anotem aí de novo o nosso WhatsApp, manda um oi pra gente, eu vou te mandar as informações, eu e a minha secretária, de como funciona o processo das 10 semanas, ou se você quiser fazer o curso que chama-se Barras de Access, você entra lá no meu site, eu mando um WhatsApp pra gente, a gente vai te mandar as informações. O meu WhatsApp é 969657748, repetindo, 969657748, lembrando que é 0 operadora 11, e o telefone lá do consultório é 4327-4301, repetindo, 4327-4301. Se você não pode anotar agora porque você está dirigindo, quando você estiver lá na frente do computador, você vai lembrar de mim, olha, a moça da rádio. Aí você coloca lá Cristina Long, Rádio Mundial, que você vai me encontrar com certeza. Eu tenho as minhas páginas lá no Facebook também, eu tenho o meu canal no YouTube, meus programas estão todos lá no YouTube, também com o nome de Cristina Long, então é facinho você me encontrar. O site é cristinalong.com.br. Bom, gente, nós estamos falando dessas travas e eu quero fazer um convite para você que fará com que você também relaxe mais, destrave, faça uma transformação na sua vida. Eu quero te convidar a vir à Índia comigo. Eu estarei levando um grupo à Índia agora na Semana Santa, em abril. Gente, a Índia é uma viagem fabulosa, cheia de contrastes, é muito interessante. Eu vou acompanhar você desde o Brasil, então nós vamos ter tempo suficiente para conversar, para olhar para a sua vida, para descobrir o que está te travando, para fazer uma grande transformação, além da gente conhecer lugares fantásticos, é muito legal, as turmas são muito interessantes, a gente sempre se entrosa de uma maneira que vira amigo pro resto da vida. Então, gente, se você quer vir nessa viagem comigo à Índia, que será na Semana Santa, agora em abril, entra lá no site jornadas.tour.br. Esse site Jornadas, que é no plural, jornadas.tour.br, está lá todas as informações da viagem, os valores, as datas, e tem também as outras viagens. Então, eu tenho em junho o Egito, eu vou todo ano para o Egito, tenho também Machu Picchu, que é lá no Peru, em setembro, tem novembro a China, e nós vamos ter Islândia em janeiro de 2018. Olha que delícia ver lá a aurora boreal, conhecer todos esses lugares. Gente, são viagens super facilitadas, então entra lá, jornadas.tour.br. Bom, por que você planeja e não consegue ir, não consegue chegar onde você realmente planejou? Por que você planeja e faz por 2, 3 dias ou 1 ou 2 semanas e depois volta tudo ao normal? Por que você acorda sabendo que você não deveria fazer certas coisas, como comer certos alimentos ou fazer coisas de uma determinada forma, e você, sabendo disso, você continua ali na parte mecânica fazendo aquilo? Bem, porque por trás disso existe uma autossabotagem. Quando nós temos esse sistema sabotador dentro da gente, a gente está totalmente bloqueado em relação ao ir adiante, ao conseguir, a se sentir capaz de ir além. Então, para a pessoa conseguir ir além, ela tem que ter dentro dela um sentimento de que ela merece ser aquilo que ela quer ser. Agora, por que essas pessoas não têm esse sentimento? Porque foi criado um dia, de alguma forma, esse limite, essa trava. É como se você pode, por exemplo, imaginar um caminho, uma estrada, uma única estrada, e você vê ali um obstáculo na estrada. Então, você fica parado, você vai até ali e não consegue passar. Então, com essas técnicas, eu vou lá e tiro esse obstáculo e você consegue passar. Simples assim.
Então, como eu disse antes no começo do programa, é um sistema de defesa, onde você concluiu que ir além é perigoso. Eu chegar onde eu desejo, por mais que eu racionalmente não veja nenhum perigo, está lá gravado um perigo. Então, o que que acontece? A pessoa não vai. Eu dei o exemplo de relacionamento, eu vou dar um outro exemplo aqui rapidinho, que uma vez chegou uma senhora lá no consultório e ela queria muito, muito casar, era o sonho da vida dela. E ela foi noiva várias vezes, ela namorou muito na vida, mas sempre dava errado quando ela chegava na reta final. E aí, um dia ali, conversando com ela e trabalhando com essas técnicas todas que eu utilizo lá no consultório ao longo das 10 sessões, a gente descobriu o seguinte, veio à tona a lembrança de que ela via sempre a mãe chorando pelos cantos e as tias e as mulheres da família dela tinham um diálogo assim, que todo homem trai e ok, isso é normal, né? Naquela época, para elas, isso era normal. Só que o que ela via era a mãe chorando e sofrendo. Então, ela concluiu quando ela era pequenininha que isso não iria acontecer com ela. Então, ela botou ali o limite, ela botou aquela trava, ela botou ali no inconsciente dela a seguinte ideia: comigo isso não vai acontecer, então eu não vou casar, porque na cabeça dela o casamento era o problema, né? Na cabeça ali da criança que viu aquilo, que enxergou aquilo. E é por isso que ela não conseguia ir adiante. Olha que interessante. E essa moça depois, ela conseguiu casar, acho que ela tinha na época 62 anos, e o que aconteceu? Ela simplesmente se livrou, tirou a trava. Então, esses casos são muito comuns, onde a pessoa, ela queria muito, ela fez, por exemplo, várias, às vezes, faculdades, especialidades, ela sabe de tudo, é uma pessoa inteligentíssima, mas é uma pessoa que está, assim, num ponto mediano na vida, não passa de um determinado ponto. Por quê? Porque está travada, e a pessoa travada, ela não vai adiante. Gente, é importante a gente entender que tem uma trava aí. Então, como eu disse, eu me especializei nessas travas, eu me especializei nessas técnicas ao longo dessas 10 semanas, porque a gente não tem mais tempo para ficar meses e meses tentando olhar, ou então tentando derrubar, olhar e tentando descobrir o que derrubou o leite. A gente simplesmente vai lá e limpa o que tem que limpar, conserta e acabou, né? Imagine uma ponte quebrada, você tem que passar, eu vou lá e conserto a ponte, eu não vou ficar preocupada em descobrir quem quebrou a ponte, por quem, em que momento, por quais motivos. A gente simplesmente conserta a ponte e você passa. Funciona assim. Então, manda lá um oi pra gente no nosso WhatsApp, a gente vai te mandar as informações de como funciona esse processo. 96-965-7748, repetindo, 96-965-7748, e o telefone lá do consultório, que você pode ligar após as 9, é 43 27 4301. 43 27 4301. Lembrando que você pode também olhar lá na internet, cristinalong.com.br. Nesse site Cristina Long tem tudo, tem as viagens, tem os cursos, o curso que vai ter agora no domingo de barras de aças, que é um curso que eu super recomendo para você que quer aprender a destravar outras pessoas, a si mesmo. É muito interessante, é um curso de formação, onde você vai começar aí um processo para ser terapeuta das barras de aças. Então, esse curso acontecerá no domingo, lá no espaço, no Brooklyn. Então, para fazer parte desse curso, nós temos vagas limitadas, você tem que correr fazer a sua inscrição o quanto antes. Então, você pode mandar um WhatsApp pra gente, 969657748, ou você pode mandar, olhar lá no próprio site, tem lá a ficha de inscrição através do site, tem lá um link, você clica no link, você pode fazer por lá também. Então, cristinalong.com.br, lembrando que o Long se escreve L-O-N-G-H-I. Gente, nós estamos quase chegando no fim do programa e eu quero deixar um recado para vocês, que é o seguinte: vocês têm ouvido aí no nosso programa, no começo e no final, o nosso patrocinador. Esse site, Tarot Terapia Online, é um site que foi feito e idealizado por mim. Eu cuidei com muito carinho desse site. Então, nós temos lá terapeutas, especialistas e tarólogos e consultores prontos para te ajudar rapidamente. Então, quando você tem uma dúvida na sua vida, quando você está querendo descobrir se uma coisa você deve ou não fazer, se tal pessoa é confiável ou não, então você vai lá, você paga os minutos e você tem ali aqueles minutos para se consultar com um dos nossos consultores. Como eu disse, eu escolhi a dedo. Então, entrem lá, Tarot Terapia Online,
taroterapiaonline.com.br. Se você entrar na página do Facebook taroterapiaonline.com.br, mandar um recadinho, falar eu ouvi no Face, a gente vai te dar um presente. Então, taroterapiaonline.com.br e o meu celular lá para você mandar um oi pra gente, para te mandar as informações do curso ou dos atendimentos, 969657748, repetindo, 969657748. E é isso, pessoal. Bom dia e até o próximo programa. Um programa